E frente a frente agora vamos ter as opiniões de José Pedro Aguiar Branco, que está aí nos nossos estúdios no Porto. Boa noite, bem-vindo. E aqui nos estúdios em Lisboa, Helena Roseta. Muito obrigado por ter vindo também. Vamos começar com o seu minuto, Helena, por favor. Eu queria hoje trazer aqui uma notícia que saiu ontem no Diário de Notícias e que eu achei muito interessante e que é sobre o microcrédito. O microcrédito é uma invenção, digamos assim, de um senhor que foi Prémio Nobel da Economia, o Yunus, Mohamed Yunus, e no fundo o que ele diz é que as pessoas mais pobres, se lhes derem uma pequena ajuda, conseguem criar o seu próprio emprego e conseguem criar o seu próprio negócio e conseguem sair da pobreza, precisam da primeira ajuda. E então criou um banco especial com estas características. A verdade é que a fórmula funciona, já existe em Portugal há vários anos, há 10 anos. A notícia de ontem de Notícias dizia que nestes 10 anos, portanto, já se criaram mais de 1.500 empresas só com microcrédito. Eu depois estive a fazer uma pequena pesquisa para ver os montantes, o que é que isto queria dizer na prática. E fala-nos de que tipo de empresa as coisas mais diversas, restauração, cabeleireiros, pequenos serviços, boutiques, coisas pequenas. A base anda à volta dos 7.000 euros, um empréstimo que as pessoas têm direito a ter, por um período que pode ser 3 a 7 anos, e pagam um juro bonificado que varia nos vários, enfim, operadores que trabalham com microcrédito em Portugal, entre 1,3 e 3,2. Portanto, é um juro realmente muito, muito baixo. E é a criação real de emprego. É uma criação real de emprego, portanto tem que apresentar um projeto, o projeto tem que ser aprovado, e o que se verifica é que a capacidade de pagar estes empréstimos é elevadíssima. Portanto, estas pessoas, quando têm esta ajuda, são pontuais a pagar e conseguem muitas vezes criar os seus próprios empresas. Já se criaram mais de 1.500 postos de trabalho a partir de microcréditos em Portugal. E eu penso que isso é muito importante. Muito importante. Muito obrigado por ter trazido. José Pedro Aguiar Branco, o seu minuto vai ser sobre... Olha, é sobre umas declarações de um ministro que normalmente no verão capricha por ser notícia pelas más razões, que é o ministro da Administração Interna, Rui Pereira. O país está preocupado e viveu e assistiu a um grande conjunto de incêndios. É bom que haja uma capacidade de resposta do Estado e o ministro Rui Pereira capricha num vício que é um vício terrível, que é o de ir sistematicamente fazer a comparação com o que se passou em 2003 ou 2005, se houve mais ou menos incêndios do que nessa altura e se, por comparação com um governo que não era um governo socialista, se por aí se poderia concluir uma maior ou menor eficácia. Ora, ninguém pôs em causa o esforço, que é um esforço meritório e que merece a solidariedade de todos os portugueses, por parte da Proteção Civil, por parte do Corpo de Bombeiros, por parte inclusive do esforço que o Governo faz para combater esta chaga que todos os verões acontece em Portugal, e este Ministro parece que tem um espírito de perseguição, ou um complexo de perseguição, porque mesmo não tanto sujeito a crítica relativamente à forma como as forças atuaram, teve necessidade de vir dizer que houve ainda assim menos incêndios do que, pasme-se, há 7 anos, em 2003 ou em 2005, já lá vão também 5 anos. Eu acho que isto é uma forma que é negativa de nós fazermos o exercício de uma atividade política, nomeadamente quando estamos no comando de uma pasta tão importante como a administração interna, e eu registro este vício, que é um vício pecaminoso na política portuguesa, que é, em vez de atacarmos os problemas reais, estarmos estatisticamente a fazermos, eu diria, uma política menor, que é de compararmos se é melhor A ou B, ainda que essa comparação tenha o espaço de 7 anos. Acho que é um momento negativo de um ministro que realmente, em todos os verões, capricha por ter essas declarações menos, diria, menos abonatórias do exercício da sua função. Aqui fica esse seu registro. O tema do dia, um dos temas do dia, é encerramento das escolas. Quer introduzir esse tema? Com certeza. Em primeiro lugar, portanto, tivemos notícia de que vão ser encerradas, está previsto encerrar mais 701 escolas neste ano letivo, mais 701 ou 710, eu acho que é, enfim, 700 e pouco. Não, mas é preciso citar, desde 2005 já foram encerradas 2.500, agora esta é a última tranche. Portanto, estamos a falar de 3.000 e tal escolas que são encerradas em 5 anos. Isto significa que a rede escolar estava completamente desadaptada da realidade demográfica do país, porque as escolas têm que ser projetadas para onde as crianças estão, para as necessidades que elas têm. É evidente que para os pais, para os professores, para as próprias crianças, o mudar de escola e o saber em agosto, que em setembro se vai ter que ir para outro sítio, é muito complicado.
Estas coisas têm que ser feitas com alguma antecedência. Eu acho mesmo que quando acaba o ano letivo, as crianças todas deviam saber o que é que lhes vai acontecer quando começa o ano letivo seguinte. Portanto, acho que terá havido aqui atrasos. Infelizmente eles são muito frequentes em Portugal, quer dizer, estas desorganizações sistemáticas na fim das máquinas administrativas, as coisas acabam sempre por escorregar e isso prejudica toda a gente, porque no mês de agosto saber-se, agora perante todos estes conselhos, que as escolas vão fechar, vão ter que organizar a rede de transportes escolares. Os transportes escolares, há pouco estava a ouvir aqui o Henrique Neto falar dos transportes escolares dos Estados Unidos. Bem, os transportes escolares em Portugal são responsabilidade das autarquias. E, portanto, são as autarquias que pagam. Havia um acordo entre as autarquias e o Governo para o Governo passar essa verba para as autarquias. Mas em junho falavam em 500 escolas, agora afinal são 700. Portanto, esse acordo vale ou não vale? Quanto é que vai receber? Quer dizer, estas coisas não... vai 20% de transporte. Pois, ouça, mas quer dizer, em agosto é difícil programar isso para setembro. Eu estou numa autarquia, era difícil programar. De repente, agora, claro, os circuitos escolares, estas coisas têm que ser feitas com mais tempo. Eu acho que, para vermos as coisas com alguma racionalidade, também temos que pôr o outro prato da balança. E o outro prato da balança qual é? A maior parte destas escolas, a maior parte delas, e pode haver exceções, vocês há pouco na peça tinham muito bem, e essas exceções têm que ser tidas em conta, porque estas coisas não podem ser cegas, mas a maior parte destas escolas são as chamadas escolas de uma sala só. Ou seja, são escolas com muito poucos meninos e meninas, em que o mesmo professor dá aulas aos vários graus de ensino, portanto, por exemplo, ao básico, o primeiro ciclo todo, ou o primeiro ciclo e mais infantil, enfim, o que for. E está provado que isso nem sempre é a melhor solução. Para isso ser uma boa solução tem que ter condições excepcionais. Mas com as condições normais, isso é uma má solução, porque o professor depois não tem tempo para dar a cada grau de ensino a atenção que a criança precisa e merece ter. E também está provado que para uma criança que vem de uma aldeia e que tem pouco contacto com outras crianças, é muito importante o período de socialização com uma escola onde tenha uma turma normal, tenha mais amigos. Sim, portanto, há aqui os prós e os contras da coisa. Evidentemente que eu acho que o objetivo principal, quando se faz uma reforma de uma rede escolar, nem é a poupança de recursos, nem é nada disso. O objetivo principal é criar uma melhor rede escolar para servir melhor os alunos. Tem que ser esse é o objetivo principal. E, portanto, é à luz deste objetivo que a gente tem que ver se este encerramento proporciona às crianças melhor escola e melhores condições ou não vai